Fala pessoal, bom, o título do vídeo é bastante chamativo, né? Então, hoje eu vou explicar para você por que você está, talvez, perdendo tempo fazendo o seu exercício aeróbico. Aquele aeróbico que você vai ali de vez em quando na academia, ou passeia no parque, faz aquela caminhada, sente um pouco de cansaço, mas nada muito intenso. Primeira coisa, vamos delimitar o porquê que se tem que fazer aeróbico, tá? Isso em qualquer contexto, seja no contexto da reabilitação cardiorrespiratória, uma pessoa que infartou, uma pessoa que tem uma insuficiência cardíaca, uma pessoa que tem uma pneumopatia, por exemplo, algum outro tipo de doença metabólica, algum outro tipo de limitação física, precisa fazer um trabalho de reabilitação. E também no contexto de uma pessoa que quer performance, quer treinar para melhorar a performance esportiva, ou até mesmo no contexto de uma pessoa que quer melhorar a composição corporal, no tratamento da obesidade, uma pessoa que está com excesso de gordura corporal, por exemplo. Então, tenho alguns slides, vou apresentar aqui para vocês, espero que dê para enxergar direitinho. Então, por que fazer aeróbico, tá? Então, primeiro, melhora da capacidade cardiorrespiratória. A gente sabe que pessoas com a melhor capacidade cardiorrespiratória vivem mais. Isso é longevidade, tá? Uma pessoa dessa que interna por alguma doença, por exemplo, ela tem uma chance maior de sobreviver porque ela tem uma reserva física melhor. Aumenta o número de mitocôndrias e também o seu volume. As mitocôndrias são organelas celulares que são as usinas metabólicas. É onde o nosso metabolismo aeróbico acontece, é onde há queima de carboidrato no metabolismo aeróbico, onde há queima de gordura. Então, aumentar o tamanho e o volume dessas mitocôndrias promove, então, uma maior capacidade aeróbica, né, na nossa adaptação durante o exercício aeróbico, tá? Aumenta o número de enzimas do metabolismo aeróbico, promovendo, então, uma melhor capacidade de queima de gordura e de carboidrato também. Aumenta a rede circulatória dos músculos, você entrega mais nutrientes, oxigênio para esses músculos. Melhora a sensibilidade à insulina, melhora a captação de glicose pelos músculos, aumenta a produção de hormônios que estimulam a lipólise e que inibem a adipogênese. Então, estimulam a quebra da gordura e inibem a formação de novas células adiposas. Então, favorece o emagrecimento. Aumenta a expectativa de vida, longevidade. E no fim das contas, um dos principais efeitos que a gente quer com o aeróbico regular, aumentar a capacidade de queimar gordura, tanto no repouso quanto durante o esforço. Isso são adaptações que o corpo sofre quando a pessoa faz aeróbico regular. O que é isso? Regular? O que é aeróbico regular? Então a pessoa tem que fazer o aeróbico pelo menos 3 vezes por semana, ao longo de semanas. Então essas adaptações aqui, elas começam a ter um efeito clínico, um efeito prático, real, quando a pessoa está fazendo ali durante 2, 3 meses de aeróbico regular. Então não adianta muito fazer uma vez por semana, fazer um aeróbico de vez em quando. Isso não vai gerar essas adaptações que eu quero. Tem que ter a regularidade e tem que ter um volume mínimo, tá? Esse volume mínimo, quantos minutos por semana, isso vai depender de pessoa a pessoa, isso tem que ser definido dentro de uma consulta, tá? Bom, não adianta fazer num volume adequado, não adianta fazer 300 minutos por semana de aeróbico se você faz o aeróbico numa intensidade errada. É a mesma coisa de tomar um medicamento subdosado, uma dose abaixo do que ele é eficaz. Não vai ter efeito. Então o aeróbico, além de ter que ser feito num volume adequado, tem uma intensidade certa para ser feito. Então, é muito comum a pessoa fazer o seu aeróbico abaixo dessa intensidade correta, na dose errada. Por quê? Porque ela não sabe. A gente não sabe, a gente precisa entender e avaliar isso melhor. E aí entra os conceitos de zonas de treino. Zonas de treino são faixas de frequência cardíaca
em que você tem diferentes intensidades do aeróbico. A zona 1, leve intensidade. Então é uma zona em que você trabalha muito pouco essas adaptações que eu citei. Ou seja, se você treina na zona 1, pouquíssimas adaptações estão acontecendo, sinto lhe informar. Então é um treino que é um treino regenerativo, é um treino ali para recuperação e não para gerar adaptação. Ele tem que ser feito de vez em quando. Zonas 2 a 4 é um treino de moderada intensidade, né? Nessas zonas começam a acontecer essas adaptações que eu falei no início do vídeo. E a zona 5 é a zona de alta intensidade. Geralmente o HIIT é feito nessa zona, tá? Então, para falar que é HIIT, tem que treinar ali na zona 5. Não adianta chamar HIIT o treino na zona 4. Não é, tá? Como eu vou saber quais são as minhas zonas de treino? Como eu vou saber quais são essas faixas de frequência cardíaca? E aí é que está a chave. Existe um exame para isso. Ergoespirometria. Um exame em que você vai ser avaliado do ponto de vista cardiovascular, hemodinâmico e respiratório e também metabólico durante o esforço. Nesse exame nós vamos definir os limiares ventilatórios. Não precisa entender o que é isso, são conceitos de fisiologia do exercício que eu não vou ficar explicando aqui, não acho que vale a pena, porém, eles são essenciais para a adequada orientação e prescrição de treinamento baseado nas zonas de treino. E aí, a zona 1 é abaixo do limiar 1. As zonas 2 a 4 se localizam entre o limiar ventilatório 1 e 2. Esses limiares a gente vai descobrir fazendo o exame. E a zona 5 é acima do limiar ventilatório 2. Então, fazendo a ergoespirometria, a gente descobre o seu VO2 máximo, que é a capacidade cardiorrespiratória máxima, é o teste ideal para avaliar isso, e também os limiares ventilatórios. Sabendo essas variáveis, a gente consegue definir a sua zona de treino, fazendo com que o seu treino, o seu exercício para reabilitação, então dentro do contexto de reabilitação também, isso é a mesma coisa, então isso fica mais direcionado, mais bem prescrito e mais bem executado. E na verdade eu diria que é quase que essencial para boa parte dos pacientes. Então nada disso de ficar fazendo um treino lenga-lenga, indo na academia, fazendo a caminhadinha, não. Você tem que saber quais são as suas zonas de treino para fazer um treino eficaz. Senão, meu amigo, você vai ficar perdendo tempo, que é precioso, seu tempo é precioso, você não pode ficar perdendo esse tempo, e depois fala, eu faço aeróbico e não tenho resultado. É claro, às vezes não está no volume certo para você, provavelmente não está na intensidade certa, então a gente precisa avaliar para saber qual é a intensidade e o volume certo para você. Fechou? Acho que fica bem entendido isso, né? Compartilha esse vídeo aí para quem que vai na academia, fica fazendo caminhadinha na esteira, fica na bike ali, fazendo aquele exercício leve, mexendo no celular, vai pro parque caminhar com o cachorro e acha que tá fazendo aeróbico e não tá perdendo tempo. Falou, abraço.